meus amores, boa tarde, boa tarde. Estamos aqui ao vivo com Matemática Financeira, questões 2026 da Banca Sebrasp, tá? A gente vai pegar também questões da banquinha FCC, a gente vai lançar o nosso curso de carreiras fiscais. E galera, lembrando, tá? O lançamento do curso de Matemática Financeira e o de Estatística Descritiva e Inferencial, né? O que a gente chama de estatística básica e estatística avançada, falta pouco, tá? E pra galera que tá procurando um curso aí de matemática do zero ao avançado, tá? E raciocínio lógico do zero ao avançado, já foi lançado e esse curso tá no nosso site aí, ó, na descrição do vídeo. E a promoção acaba agora dia 18, então aproveitem, vamos embora. Gente, o nosso lema de sempre, encare a batalha e a gente chega junto, vem comigo. Banquinha Sebrasp. Questãozinha agora, ó, super recente, e ela diz o seguinte: se um montante for aplicado a uma taxa de juros simples de 10% ao mês, esse montante quintuplicará em... Vamos lá. Eu vou fazer essa questão de duas maneiras diferentes, fugindo do que a galera trabalha. Vamos lá. Primeira coisa, ó. Essas questões que ele não dá o capital aplicado e a resposta é tempo, a resposta é taxa, adota um valor. Ó, eu vou dizer que esse capital era 100, tá? Eu adotei que esse capital era 100. Ele vai quintuplicar, então ele vai passar a ser o quê? 500. Lembre, sempre o que eu obtenho no final é o montante, tá? Esse montante que ele fala no início da questão é o montante, é o valor que foi aplicado. Se é aplicado é o capital, o quê? Inicial, né? O principal. Eu apliquei 100. Ele quer saber em quanto tempo ele vai passar a ser o quê? 500, porque quintuplicou. Vamos lá. De 100 para 500, aumentou quanto? 400, ó. Isso é os juros. Isso é os juros. E tio, como é que eu aplico juros simples? É só lembrar de Jesus, ó. Qual é a fórmula? Jesus Cristo ilumine esse templo sobre os 100 fiéis. Quanto vale os juros? Os juros, 400. O capital que a gente adotou, 100. A taxa, 10% ao mês, 10. O tempo, quero saber, dividido por 100. Ó, 100 vai embora com 100, né? Vai ficar quanto? 400 igual a 10t. Ó, esse 10 está multiplicando, ele vai para o outro lado o quê? Dividindo. Ficou aí 400 dividido por 10, ó. Cortando aqui os zeros. 40 dividido por 1 dá 40. 40 o quê, gente? Meses. Professor, ele não botou essa resposta. Calma, amor, calma. Ó, um ano são 12 meses. 2 anos, 24 meses. 3 anos são 36 meses. 3 anos são 36, ó. Mas não são 40 meses? Se 3 anos são 36 meses, para 40 faltam quantos meses? 4. Tem 3 anos e 4 meses? Tem. Letra D de quem, gente? De Deus. Acabou. Careca, professor, que fácil. E quer ver fácil? Gente, sabe como é que você faz para achar o tempo? Ó, para achar o tempo
basta você dividir os juros pela taxa. Lembre, sempre o capital, você associa ele a 100%. Eu quero que ele o quê? Quintuplique. Então ele vai passar a ser quanto? 500%. Isso é o montante. Então veja, olha, sempre o capital é 100%. Se quintuplicou, isso que eu obtenho no final é o montante. Passou a ser quanto? 500%. De quanto é os juros? De 100 para 500% aumentou quanto? 400%. E quanto é a taxa? 10%. Ó, vou cortar aqui, ó, 0 com 0, percentual com percentual, 40 por 1 dá quanto? 40. 40 o quê? Meses. E 40 meses a gente já sabe que é quanto, gente? 3 anos e 4 meses. Pediu para achar o tempo, gente? Pegue os juros e divida pela taxa. Acabou. Vamos para a próxima. Questão 2, ó. Você faz. Suponha que em um ambiente inflacionário, um investimento tenha rendido a uma taxa nominal de 21% ao ano. Nessa situação, caso a taxa real de juros no período de um ano tenha sido 10%, é correto afirmar que a taxa de inflação foi, ó, vou fazer essa questão de duas maneiras. Primeiro, gente, ó, essas questões que falam de taxa real, taxa de inflação, existe o trio ternura, que é taxa real, aparente e inflação. E tem uma dica para isso, ó. É só lembrar do RAI. RAI. Real, aparente e inflação. Só que veja, professor, o que é a taxa aparente? É aquela taxa que eu não considerei ainda os efeitos ocasionados pela inflação. Às vezes você diz assim, ah, é que eu tive um rendimento aí de 30%. Aí a gente pergunta, você está considerando o ambiente inflacionário? Os efeitos causados pela inflação? E você diz, não. Então essa taxa ela aparenta ser uma coisa, mas não é. É a taxa aparente. Já a taxa real é aquela que, o quê? Eu já considerei ali um ambiente inflacionário, né? E as perdas causadas pela inflação. Então, quando eu não considero, é aparente. Quando eu considero, é a real. E, galera, às vezes ele muda o nome das taxas. Ó, por exemplo, você podia pensar assim, ó, se ele quer a inflação e deu a real, essa aqui só pode ser aparente. A taxa nominal que ele fala é sempre a taxa aparente. Tranquilo? E aí, gente, para aplicar nessa dica, nessa fórmula, você tem que sempre somar 1 na taxa. E ela tem que estar na forma unitária. Por exemplo, ó, o que é 21%? 0,21. Que é 21 sobre 100, né, gente? 21%, né? 21 sobre 100. Beleza? Acabou, ó. A taxa real é 10%. O que é 10%? Não é 10 sobre 100, que é 0,1. Só que na dica eu sempre somo 1. Então, ó, a taxa real é 0,1. Some 1. 1,1. A taxa aparente é 0,21. Some 1. Fica 1,21. E a taxa de inflação eu quero. Galera, ó, eu posso trocar esses dois de posição, ó.
Até porque, ó, eles estão se multiplicando, né? Se eu fizesse aqui meios extremos, então, ó, quem é a inflação? É 1,21 dividido por 1,1. Que isso dá quanto? Se fosse 121 dividido por 11, daria 11, né? Aqui vai dar quanto? 1,1. Se você somou 1 a todo mundo, lembre de no final você subtrair 1. Quanto é 1,1 menos 1? 0,1. E quem 0,1? Colocando em porcentagem? 10%. Letra A. Ó, para você não ficar aplicando, e no curso a gente mostra a fórmula de Fischer, lembre, high. Ou então, Ari, né? Se eu multiplicar aqui cruzado, vai ficar quem? A é igual a R vezes I. Ari, tá? Ou então, quem é São Paulino, Rai. Ou então, Rai. Oi. Sempre eu somo 1. E o resultado que eu encontrar no final, eu tiro 1. Soma 1 em cada taxa, o resultado que eu encontro, retira 1. Galera, você poderia guardar essa dica aqui, ó. Veja. Sempre se tiver inflação, a taxa real, ela é menor que a aparente subtraída da inflação. Sempre a taxa real, ela é menor que a aparente subtraída da inflação. E olha, se eu quero a inflação, né? Se eu jogar isso aqui para cá, ó, isso aqui para o outro lado, vai ficar como? Menos I vem para esse lado I, e o R vai para o outro lado o quê? Menos R. Você pode dizer que a taxa de inflação, ó, é menor que a aparente, e a aparente é quem? A nominal, 21%, menos quem é a taxa real? A taxa real, 10%. Ó, 21 menos 10, 11. Ficou como? A taxa de inflação, ó, é menor que 11%. Olhe para as alternativas. Não é menor que 11. 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 Só pode ser o quê? Letra A de quê? Aprovação. Gente, essa dica, e a gente prova isso, se tem inflação, a real é menor que a aparente subtraída da inflação. Quer mais questões? Deixa o like, curte e compartilha. Quem não está inscrito, se inscreve. E galera, uma questãozinha aí, ó, de sistema saque. Um cliente contraiu um empréstimo de 180 mil em um banco sobre o regime do sistema de amortização constante, com o prazo de pagamento de 10 anos e prestações mensais. A partir dessas informações, considerando a taxa nominal de juros desse empréstimo, que ela é de 12% ao ano, assinale a opção que corresponde ao valor da sexta prestação do empréstimo. Galera, é o que eu digo, ó. Se você não toma cuidado nesse tipo de questão, você acaba perdendo a questão. Vamos lá. Ele deu pra gente aí o quê? Vamos na calma. O valor do empréstimo. E o valor do empréstimo aí foi quanto? O valor aí, ó, do empréstimo foi de
180 mil. 180 mil. O prazo aí foi para quantos anos? 10 anos, tá? 10 anos. Beleza? Tranquilidade. Foi para 10 anos. E prestações, o quê? Mensais, tá? E prestações, o quê? Mensais. E aí ele diz assim pra gente, ó, a partir dessas informações, considerando a taxa nominal de juros desse empréstimo, ela é de 12% ao ano, assinale a opção que corresponde ao valor da sexta prestação. Tranquilidade. Vamos lá. Ó, eu quero o valor da prestação 6. Gente, o que é prestação? Amortização mais os juros. Veja que o prazo ele está em anos, tá? As prestações são mensais. Então, 10 anos são quantos meses? É só multiplicar por 12. 120 meses. Gente, essa taxa, né? Ela é uma taxa nominal, tá? E a taxa nominal, tá? Como é que eu transformo ela numa taxa efetiva? Eu sempre vou transformar por meio de proporção. Um ano, aí, são quantos meses? 12. Então, eu vou pegar aqui 12% e dividir por 12. Vai dar quanto a taxa? 1% ao mês. Beleza? Agora, beleza, ó. Como é que eu vou calcular a amortização? Pego o valor do empréstimo e divido pelo prazo, que é 120. Ó, 0, 0. Isso aqui dividido por 12 vai dar quanto? 1.500. 1.500, ó, é o valor da amortização. Lembre, galera, a amortização, ela é constante, né? Então, a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima, a oitava amortização e por aí vai, elas são iguais. Como é que a gente calcula os juros? Juros é sempre isso, ó. Saldo devedor do período anterior, ó. Quem é o período anterior ao sexto? O quinto, vezes a taxa. Vamos calcular aqui esse saldo, o quê? Devedor. O saldo devedor 5. Gente, o que é que significa? O saldo devedor 5 é que eu já paguei 5 das 120. Faltam quantas? Sempre assim, gente, o saldo devedor, você vai calcular assim, ó. O que falta vezes a amortização. Ó, o saldo devedor de 5 é que eu já paguei 5. Faltam quantas? 115. Isso vezes o quê? A amortização. E quem é a amortização? Ó, a amortização é quanto? 1.500. E quanto é 1.500 vezes 115? Dá 172.500. Ó, esse é o saldo devedor. Vezes quem? A taxa. Quanto é a taxa? 1%. Cortar aqui 2 zeros. Com 2 zeros, ó. 1.725 vezes 1 dá quanto? 1.725. E quanto dá aí, ó? 1.500
mais 1.725. 3.200 e quem? E 25. Resposta, letra C de casa. Letra C de coração. Lembra, ó, as questões de saque é receita de bolo. Calcula a amortização. Pego quanto eu devo e divido pelo prazo. Quem é os juros? Saldo devedor do período anterior vezes a taxa. Como eu quero os juros da sexta prestação, o que é que eu vou fazer? Saldo devedor do período anterior do quinto vezes a taxa. Sempre o saldo devedor no sistema saque pensa assim: quanto falta vezes a amortização. O que é o saldo devedor? 5. É que eu já paguei 5 das 120. Não foi para 120 meses? Faltam quantas? 115. 115 vezes a amortização. A gente pode fazer, e eu mostro no curso, a gente pode fazer isso por PA, né? Colocando a prestação 6 em função da primeira. Mas tá aí, tranquilinho, tranquilinho. Beleza pura? Galera, deixa o like, curta, compartilha. Essa semana a gente vai pegar umas questões de matemática financeira da banquinha FCC. E é isso. Quer mais aulas? Sugiram aqui. E a gente vai começar pesado agora na parte de estatística avançada e estatística básica. Um beijão, galera. Segue lá nosso Instagram. Curte e compartilha. Vem comigo. Hoje à noite tem uma aula massa às 8h30. Imperdível. Valeu. Fui!